Nós estamos nesse ano jubilar, o ano da esperança, onde nós vamos comemorar 2025 anos da encarnação do Verbo. O Papa Francisco lançou esse ano como ano da esperança, justamente convidando a todos nós a não perdermos a nossa esperança. E a esperança não é um sentimento, a esperança não é algo afetivo, a esperança é isso. Portanto, o tema dessa noite é justamente isso: a alegria e a esperança. Ide ao encontro do Senhor com esperança, ide ao encontro do Senhor com humildade, e completa ainda: e não tenhais medo. Eu quero apresentar para vocês a nossa única esperança e alegria, o bom Jesus. O bom Jesus hoje é que vai nos ajudar a refletir nessa noite de hoje. Todos nós temos um grande amor ao bom Jesus, sim ou não? Sim, nós temos o bom Jesus. Olharmos para o bom Jesus, aqui nós temos a nossa alegria e a nossa esperança. Nós não temos outra alegria para nós cristãos católicos do que a cruz. A cruz é a nossa alegria, a cruz é a nossa esperança. E aquilo que Moisés diz hoje na leitura: Moisés se aproximava no monte para falar com Deus. E esse momento de Moisés era um momento de profunda intimidade com Deus. Moisés falava com Deus e Deus ouvia Moisés. É interessante porque no meio das dificuldades, das provações que Moisés passou, chegou um certo tempo que Moisés pediu a Deus a morte. Não porque ele estava revoltado com Deus, porque Moisés sentia que ele não estava correspondendo com o amor infinito da misericórdia de Deus. Ele queria amar a Deus, mas ele achava limite demais no amor a Deus. Ele queria amar a Deus de tal forma que ele sentia-se tão pequeno diante da grandiosidade do amor de Deus. E foi justamente nesse momento que diz Deus para Moisés: não tenhas medo, Moisés, eu vou estar contigo, eu vou multiplicar a tua descendência que ninguém jamais poderá ser capaz de contar. A experiência de Moisés com Deus é uma experiência íntima, uma experiência de quem conhece a Deus através da oração. Não existe uma forma mais propícia de nós estarmos em íntima união com Deus através da oração. Deus fala o nosso coração através da oração. A gente olha hoje para o bom Jesus, para a cruz, e não existe outro símbolo maior para nós católicos para meditarmos senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Sagrada Cruz seja a minha luz, Senhor, não seja o dragão, meu guia. Afasta de mim, Satanás, tu que me oferece coisas vãs, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. A humanidade precisa compreender que aqui está a nossa única salvação. A salvação vem do nosso Deus. A salvação vem de Deus, a salvação vem justamente do Filho amado de Deus. Aquilo que nós cantamos: misericórdia, Senhor, misericórdia, pois pequei contra vós. Ao olharmos para o Senhor Jesus, nós podemos nos perguntar quantas vezes nós poderíamos dizer para Jesus: Senhor, misericórdia. Quantas vezes pequei contra ti, Senhor. Quantas vezes nós nos afastamos de Jesus
Quantas vezes nós nos distanciamos do Senhor? Quantas vezes você trocou um bom Jesus por tantas outras coisas do mundo? Jesus poderia estar dizendo para você: poxa, você era tão próximo a mim, você era amigo íntimo meu, você rezava mais comigo, você tinha mais tempo para comigo, você era meu confidente. E quantas vezes o Senhor Jesus quis te ajudar, estar perto de você, te encorajar, te incentivar. Quantas vezes você ignorou o bom Jesus? Quantas vezes você não foi capaz de perceber a presença de Deus na sua vida? Quantas vezes as pessoas te abandonaram, viraram as costas para você, e o bom Jesus estava ali dizendo: eu sou o teu amigo certo, nas horas incertas. Quantas vezes você se lançou ao quarto? Quantas vezes na sala, no quintal, no trabalho, na rua sozinho, você se desfez em lágrimas, diante de tanto sofrimento, diante de tantas provações na sua vida, tantos momentos difíceis você atravessa na sua vida pessoal, familiar, financeira. Você que enfrenta a enfermidade, a doença, você que enfrenta filhos que às vezes estão nos vícios, nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. Você que enfrenta um marido alcoólatra, um marido que vive nas drogas, na prostituição. E às vezes você olha para um lado e para o outro e pergunta: meu Deus, por que tudo isso comigo? Ele está dizendo: é porque eu te amo. E as batalhas mais difíceis, Deus dá aos soldados que lhes são mais fiéis. E Deus só queria te ajudar, e você não foi capaz de perceber isso. Deus só queria estar perto de você e dizer: você não está sozinho nem sozinho, eu estou contigo. Quantas vezes Deus queria estar do seu lado e você não percebeu? Quantas vezes o bom Jesus queria te ajudar? Quantas vezes o bom Jesus queria ser luz na sua vida, direção na sua vida? Ele só queria tirar você daquele sufoco. Ele só queria tirar você daquele fundo, daquele poço. Ele só queria tirar você da depressão, da ansiedade, só isso. Mas você não procurou Ele. Você procurou tantas pessoas, tantos lugares, tanto terreiro de macumba, pai de santo, espiritismo, tantas rezas bravas por aí, e você não procurou quem você deveria procurar. Por isso que sua vida está assim. Por isso nós devemos dizer: tende misericórdia de mim, Senhor, pois pequei contra vós, só contra vós que eu pequei, Senhor, e pratiquei o mal aos vossos olhos. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Olha que bonito: dai-me de novo a alegria de ser salvo. A única pessoa que pode devolver a alegria para você é Ele. A única pessoa que pode devolver a sua esperança é Ele. Você que talvez não tem mais esperança, você que está atolado em tantas dificuldades, em tantas provações, você que não sabe nem que direção tomar, nem que rumo tomar, é Ele aqui, tua única esperança é Jesus. Por isso que São Paulo diz a carta aos Colossenses: aspirai as coisas de Deus, aspirai as coisas do alto. Que está a nossa vida escondida em Cristo. Quando eu olho hoje para esse evangelho, o evangelho da barca, a barca representa a igreja. Quando Jesus terminou de saciar as multidões, Jesus, ele foi a sós rezar com o Pai. E quando Jesus estava rezando, eis que ele viu a barca. A barca de quem? Dos discípulos. Onde é que a barca estava, meu filho? A barca estava no mar. E aquele mar estava agitado, aquele mar vendaval.
Era muito difícil para os discípulos viver no meio de um barco, sabendo que o barco poderia afundar a qualquer hora, e o vento de um lado e de outro. Aí, quando foi lá para as 3 horas da manhã, Jesus apareceu andando sobre as águas. Somente um Deus é capaz de andar sobre as águas. Aquele que abriu o mar, agora anda sobre o mar. E quando os discípulos avistaram Jesus, ficaram com medo, pensando que Jesus fosse um fantasma. E naquele momento, quem vai em direção a Jesus? Pedro. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, és tu? Jesus: sim, sou eu, Pedro. E Pedro disse: se és tu, manda que eu vá caminhando sobre as águas. Olha que pedido. E Jesus disse: vem, Pedro. Pedro mete a cara e vai andando sobre as águas. O interessante, porque é isso que está dizendo hoje, no tema dessa noite: ir ao encontro do Senhor. E Pedro foi ao encontro do Senhor. Mas o interessante é porque chegou um certo momento que Pedro pensou que ele ia o quê? Que ele ia afundar, não foi? Quando ele pensou que ele ia afundar, ele disse: Senhor, socorre-me porque estou afundando. Sabe por quê que Pedro ia afundar? Sabe por que naquele momento Pedro sentiu a sensação de que parece que ele ia morrer afogado? Sabe por quê? Porque Pedro tirou o olhar de Jesus. Ele tirou o seu olhar de Jesus. No momento em que ele deixou de fixar o seu olhar em Jesus, ele começou a afundar. E Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E naquele momento, olha que bonito, Jesus estende a mão lá embaixo, pega na mão de Pedro e levanta pé e diz: não tenhas medo, Pedro. Aqui eu quero dizer para você, para mim hoje, o Senhor está te chamando para ir ao encontro dEle. O Senhor está te convidando para você se aproximar dEle. Mas não fica pensando que aproximar do Senhor, você vai ter um mar sempre sombrio. Você vai ter um mar sempre de bonança, não. Você vai ter um mar agitado e muitas tempestades. Esse barco é a minha, a sua vida. Esse mar é o mundo em que nós vivemos hoje. Com tanto sofrimento, com tantas provações. Tem dia que a gente não dá vontade nem de sair do quarto, sabia? Tem dia que não dá vontade nem de se arrumar, nem de se olhar no espelho. Às vezes a gente não tem nem estímulo para poder trabalhar, para poder sair na rua, para poder curtir, passear. Por causa de tantos problemas que eu vivo, é cuidando de fulano, é cuidando de Deltano, é alguém doente, é algum enfermo, é o médico que disse que eu estou com câncer, é o médico que disse que meu filho não vai ser curado, que não tem saída, que não tem cura. Ele agora está dizendo para você que a única esperança sua é Ele. Aqui está o nosso Deus do impossível. A salvação vem do nosso Deus. E se você confia no Senhor, pode aproximar de Deus, porque a vitória vem. A vitória vem na nossa vida. Quantas pessoas hoje que eram paralíticas hoje andaram? Quantas pessoas que o médico diz: vai-te embora, morrer é melhor. E a pessoa diz: não vou embora morrer, eu vou viver. Talvez para o Senhor pode ser impossível, mas para o Deus que eu creio, não. O Deus que eu tenho não é o Deus do impossível, mas é o Deus do possível. E aquela pessoa está aí viva até hoje, por causa da fé que essa pessoa teve em Jesus. E assim, meus filhos, quantas vezes nós achamos que a nossa vida vai afundar, sim ou não? Quantas vezes nós achamos que a gente não vai aguentar, sim ou não? Quantas vezes nós achamos que vamos morrer afundados? Quantas vezes nós pensamos que nós vamos morrer afogados? Mas é nessa hora em que você não tem mais força, é nessa hora que tudo parece impossível, é nessa hora onde você não tem esperança, aí é que Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que venho trazer para ti a salvação e a esperança.
aproxima de Deus, busque as coisas do alto, aspire as coisas de Deus. Domingo, o livro do Eclesiastes dizia: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E que adianta um homem, um ser humano com tanta inteligência, com tanta capacidade, adquirir, juntar tantos tesouros, tantos bens materiais? Quantas pessoas hoje são ricas, quantas pessoas de patrimônio enorme, tantas pessoas que se apoiam nos bens desse mundo, nas coisas passageiras, tanta gente que coloca a felicidade nas coisas materiais. E Jesus diz logo nessa mesma noite: o Senhor vai pedir a tua vida de volta. E para quem vai ficar o que você acumulou? Para quem vai ficar o que você juntou? Aí Jesus diz: juntai tesouros no céu. O que consiste a vida de um homem são as coisas materiais. A vida de um ser humano não consiste no que ela tem. Ela pode ser rica para o mundo, mas ela é pobre para Deus. Tanta gente se apoia nas riquezas, se acha melhor do que os outros, só porque ocupa um status, um poder. Se acha na condição de humilhar, de pisar, se achar que é melhor do que todo mundo. Não adianta, porque o Senhor diz: assim como eu te coloquei lá em cima, eu também posso colocar lá embaixo. Por isso que o Senhor disse no Evangelho, e é o tema: aproxima do Senhor com humildade. Aproxima do Senhor com humildade. Eu quero, meus filhos, que nessa noite vocês façam esse compromisso com o Senhor Jesus. Que vocês nessa noite busquem o Senhor. Não vai adiantar todo o trabalho do padre, não vai adiantar todo o trabalho da equipe, uma festa bonita, e depois da festa, hein? O que vai acontecer da festa, hein? Amanhã o bispo vem, termina a novena, e aí pronto, acabou. Cada um para as suas casas. E o bom Jesus fica onde? Qual o lugar que Deus vai ocupar na sua vida a partir de agora? Qual o lugar que Deus vai ocupar na sua família a partir de agora? Aonde é que você vai buscar a sua esperança, o refúgio e a sua confiança? E agora você vai continuar sendo peregrino de esperança? Você vai continuar na sua igreja católica, apostólica, romana? Você vai continuar assíduo, perseverante na comunidade? Você vai encontrar o seu lugar na comunidade? Você vai servir a sua igreja, sim ou não? E agora? A novena vai terminar, e como é que vamos fazer? Então que Deus abençoe a todos nós, que vocês sejam perseverantes. E aqui está o que eu oferto a vocês. Essa é a nossa esperança, Jesus. A salvação vem de Deus. Eu digo para você, meu irmão, se você estiver com alguma dificuldade, com algum sofrimento, não tenha medo não. A oração é fervorosa. A oração é aquela pessoa que pede a Deus, suplica a Deus, implora a Deus. Olha bonito, quantas mães entraram, né? Felicidade, emoção. Deveria ser assim: filho de joelho e mãe de pé. Tem que criar um grupo, porque a barra pesa sobre as mães. O peso é difícil, mãe. Tem dia que a gente não encontra ninguém que te apoia. Todo mundo se apoia em você, mãe. Você carrega o peso do mundo nas suas costas. Você carrega o peso da sua família, o peso dos seus filhos, o peso da educação. Quem é que vai te ajudar, mãe? É Ele. Quantas vezes vocês, mães, se dobraram o joelho aqui no chão? Por que vocês dobram o joelho no chão, hein? Para ver meus filhos de pé, para ver meus filhos crescerem. Não, eu quero que meus filhos cresçam, mas eu quero que cresçam em estatura e graça diante de Deus. Eu quero que meus filhos prosperem na vida, que progridam na vida, Padre, mas eu quero que o progresso dos meus filhos seja um progresso espiritual. Continue, mãe, firmes. Mesmo que faça calo no joelho, continue. E se você estiver pedindo a Deus, implorando a Deus, e Deus não te ouvir ainda, não pare de rezar, porque a fé é assim. Mesmo que Deus não me atenda, mas eu continuo confiando no meu Deus. Mesmo que Deus não escuta a minha voz, mas eu continuo acreditando que um dia a vitória vem em nome de Jesus.
Um dia a sua vitória vem, mãe. Se vocês, mães, soubessem o poder que vocês têm, vocês não parem de rezar nunca. Reze mais. E vocês vão ver a força do poder que vocês têm.